irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer essa oração. Antes de fazer essa oração, eu quero falar algo para os irmãos que eu ia falar durante a pregação, mas o Espírito Santo de Deus pede para poder falar agora. Quando eu estava esse final de semana eu fui convidado para poder estar ministrando no encontro. O encontro com Deus são 3 dias que você passa lá no retiro. E são ministrações atrás de ministrações para você poder entender um pouco de quem você é no Senhor e de sua identidade com Ele. E num dos momentos ali, um dos pastores recebeu a seguinte notícia: o sobrinho dele estava em casa, começou a passar mal de repente e teve que ser socorrido, foi entubado e os médicos falaram: ele só vai durar daqui a alguns minutos. E assim, nós ficamos assim, como assim? Eu falo, então nós estávamos ali, estávamos tendo uma das ministrações, e daí nós nos reunimos ali, estávamos em 5 pessoas, e fomos orar. Ali naquela oração, o Senhor mostrou que aquele jovem estava no vale da sombra da morte. Ou seja, para todos ele já estava morto. Mas o Senhor tinha uma promessa. O Senhor tinha algo a fazer. E nós oramos, e o Senhor nos deu a direção de como orar. E nessa oração nós falamos: Senhor, nós cremos, ainda que todos tenham dito está morto, nós cremos que o Senhor pode gerar vida sobre esta pessoa. Mas nos mostre aonde ele está preso, o que aconteceu para ele chegar neste lugar. O Senhor foi nos dando a direção e mostrou o nível de ataque espiritual contra aquela família e contra aquele jovem. Nós cancelamos, repreendemos, expulsamos todos aqueles demônios, tudo aquilo que estava sobre a vida dele, e terminamos a oração profetizando que ali haveria a cura, haveria a restauração. Nós entramos lá, dois dos pastores entraram ali no salão, eu com outro pastor ficamos ali ao lado de fora. E nisso ficamos aguardando este 5º pastor, que era o que estava com o sobrinho naquela situação. E ele pegou, até então, naquele momento, todo nervoso, apavorado, ele não tinha conseguido falar com o irmão dele, e começou a falar com o irmão dele. A hora que ele terminou de falar com o irmão dele, ele levantou a mão para o céu e começou a gritar. Assim, começou a glorificar. A gente olhou assim para a cara do outro: o que está acontecendo? Ele falou assim: estava conversando com o meu irmão. E a hora que eu fui conversar com ele, ele falou que o médico acabou de passar, desentubou o menino, falou que o menino não tem mais problema nenhum, que o menino está bem, está respirando e daqui a pouco vai receber alta. Amém. Glória a Deus. Sabe por que isso? A nossa fé é lançada no sobrenatural. Então, se nós cremos, nós vamos crer na cura do pastor Marcos. O nome dessa senhora é Mafalda. A dona Sônia já tinha falado comigo antes, a dona Mafalda. E eu não sei o que você acha agora. Pode parecer, nossa, a pregação começa dessa maneira, não tem problema nenhum, irmãos. Entenda uma coisa: diante de Deus não existe algo que você tem que falar, não tem que ser desse jeito. Isso se chama liturgia. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele quer fazer algo, ele começa a fazer algo do jeito dele e faz. Então nessa hora nós vamos apresentar a vida do pastor Marcos, da dona Mafalda, mas o Espírito Santo de Deus pede para eu falar com você. Peça aquilo que você acha que é impossível. Peça aquilo que você acha que não tem jeito. Peça aquilo que você acha que todos já decretaram e falaram assim: não tem mais jeito. Não é isso que falaram, dona Idalina? Não tem mais jeito, né? A senhora nunca vai parar de fumar, não é? E hoje, dona Idalina? Aleluia! Não fuma mais. Não é, Carlos, isso que falaram? Não é? Não, Carlos não tem mais jeito. Não, ele vai fumar o resto da vida. E aí, Carlos? Aleluia. Sabe por quê? Não é, entenda, não é aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem na sua vida. E isso eu não estou falando só no âmbito cura, tá? O Espírito Santo de Deus está ministrando assim: você está duvidando daquilo que Deus pode fazer na sua vida.
Apresenta diante dele agora e você vai ver o que ele vai fazer. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesta hora, Senhor querido, nós, ó Pai, como corpo de Cristo, nós te clamamos. Nós agora nos apresentamos diante do seu altar, Senhor, revestidos com a armadura de Deus completa, Pai, te clamando e te pedindo, Senhor, agora, Pai, aonde estiver ali, Senhor, o pastor Marcos, que da maneira que ele se encontrar, nós te clamamos agora e profetizamos a sua palavra que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então que a sua cura seja estabelecida agora sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus. Que todo tipo, Pai, de levante, seta, dardo, laço, todo tipo de investida de Satanás caia por terra agora, em nome de Jesus. E tudo aquilo que o inimigo tentou contra a vida dele seja agora cancelado e anulado. Que os anjos do Senhor peguem todos estes demônios que vieram trazer agora, Senhor querido, esta enfermidade e batam em retirada agora em nome de Jesus, ó Senhor. Que em nome de Jesus também apresentamos a vida, Senhor, da dona Mafalda nas tuas mãos. O Senhor é conhecedor e por isso o Senhor levou a tua filha ali naquele lugar. Então, Pai, diante desta autoridade, desta fé, desta ousadia, e diante daquilo que a senhora ali, Pai, chorou, quando ali, Pai, a sua serva orou por ela ali, Senhor, em nome de Jesus nós queremos que o Senhor pode estar ali, Senhor querido, fazendo, Pai, uma obra naquela família, conforme a fé da sua filha. E agora nós estendemos a nossa fé e cremos que o Senhor vai fazer uma obra naquele lugar, Senhor. Nós apresentamos a vida, Senhor querido, da Mafalda nas tuas mãos e profetizamos vida, Senhor. Profetizamos ali, Senhor querido, a restauração. Profetizamos agora, Senhor, todo cancelamento deste encantamento sobre essas mentes, para que eles vejam aquilo que está acontecendo e haja, Senhor querido, a manifestação da sua cura, do seu poder e do seu sobrenatural, em nome de Jesus, Senhor. Da mesma maneira, Pai, apresentamos a vida de cada um dos teus filhos aqui presentes, da vida de cada um dos teus filhos, ó Senhor, que hoje contemplam, hoje estão diante, Senhor querido, deste propósito agora de oração. Pai, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Então em nome de Jesus, se for do nível, Pai, de cura, em nome de Jesus nós profetizamos agora a cura, em nome de Jesus. Cura, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus, ó Senhor. Se for, Pai, uma resposta, Senhor querido, possa ser jurídica, possa ser de um juiz, possa ser de um processo, possa ser de algo que está aguardando, Pai, em nome de Jesus. Libera, Pai, estes papéis, libera estes documentos, libera tudo para que todos vejam que o Senhor é Deus. Pai, também se for, Senhor, no âmbito agora emocional, e este emocional veio através de traumas, através de problemas, situações, isso gerou também enfermidades, nós profetizamos agora a cura, a libertação agora destes teus filhos, e que todos estes demônios que estavam porventura, Senhor, associados a tudo isso, batam em retirada agora em nome de Jesus, e que os anjos do Senhor peguem todos estes mecanismos que foram depositados ou deixados e livra-os deste mal, em nome de Jesus, Pai. Profetizamos cura em todas as áreas, Pai, em todas as áreas, Senhor. Profetizamos cura, Senhor, em todas as áreas na vida de cada um dos seus filhos. E retira, Pai, retira agora toda esta opressão, todo este peso, tudo isto, Pai, que vem batendo nestas mentes, tudo isso que pesa a ponto de muitas vezes não conseguirem nem se levantar, Senhor. Em nome de Jesus, que toda essa opressão saia, em nome de Jesus, e que a sua presença, Senhor, se manifeste, o seu querer venha, e a sua glória, Senhor, seja, Pai, em nome de Jesus. Libera agora, Pai, em nome de Jesus, estes caminhos. Libera agora o entendimento de cada um dos teus filhos. Libera agora, Senhor, esta fé, Senhor, sobrenatural, para que eles comecem a experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles. Quando sair deste lugar, quando chegar em casa, quando amanhã ao levantar estiverem se dirigindo, Senhor querido, às suas empresas, aos seus negócios, aos seus serviços, Pai, aos trabalhos, em nome de Jesus, que eles comecem a contemplar, Senhor,
uma fé sobrenatural e se surpreenderem daquilo que o Senhor está fazendo em nome de Jesus. Pai, recebemos de Ti, Senhor. Recebemos de Ti, Senhor. E cremos que tudo está conforme o Seu querer e conforme o Seu propósito. Graças nós Te damos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode louvar o Senhor, pessoal. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então, abramos nossas Bíblias no livro de Zacarias, no capítulo 4. Mais uma vez, peço perdão aos irmãos, como o pastor Laércio disse. O pastor Marcos ele tinha confirmado a presença dele, mas infelizmente teve esse imprevisto, mas glória a Deus. Já falei para ele, não vem essa semana, vem semana que vem. Aleluia. Tem que ser assim, né? Negócio de... Não, tem que ser. Aleluia. Vamos ter testemunho em nome de Jesus. Zacarias capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. A partir do primeiro. Amém? Todos encontraram? Amém. Então, peraí. Deixa eu regular o foco. Senão eu perco aqui, né? Senão fica assim. Aleluia. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Em Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 1. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado de seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse: que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que que estão diante do Senhor de toda a terra. Amém? Podeis aceitar. Glória a Deus. Quando o Senhor me levou essa palavra, Ele me levou a esse entendimento do nível de guerra que nós estamos tendo e daquilo que nós estamos passando. E não é para a gente poder ter medo, mas sim saber como nos posicionar diante daquilo que está sendo visto e vivido.
Quantas vezes nós passamos por desafios que nós vemos todas as pessoas do nosso lado recebendo, fazendo, tendo, e muitas vezes nós, Senhor, por quê? O que está acontecendo? O que nós estamos fazendo de errado? Na verdade, nada. Mas o Senhor quer que a gente observe que enquanto os outros ficam observando, ou muitas vezes até debochando das coisas que estão vendo acontecerem contigo, o Senhor está te preparando para você receber algo que eles vão ficar assustados. Glória a Deus. Mas não é para poder você se vangloriar com isso, não. É para você saber que existe um Deus que tem cuidado de você. É para você saber que existe um Deus que tem tido a sensibilidade de analisar todos os detalhes da sua vida. Então é por isso que você está indo ou que você chegou neste lugar. É por isso que você está passando por aquilo que você está passando. É por isso que você tem que viver isso que você está vivendo. Porque se você não passar por isso, aquilo que o Senhor está te forjando não vai ficar preparado para você receber na proporção daquilo que Ele tem preparado para você. Ainda que muitas vezes a gente fale assim, mas Senhor, precisa passar por tudo isso. Precisa. Sabe por quê? Porque o ouro, ele só é purificado quando ele passa pelo fogo. E quando ele sai lá, aquele ouro puro, o valor dele é muito maior e excede qualquer outro tipo de coisa. Então, perceba, você é este ouro para o Senhor. Você é este ouro puro, que não tem nenhum tipo de impureza, que Ele não quer ver sendo iludido, sendo enganado, sendo ludibriado, ou até mesmo induzido às coisas. Mas sim, Ele te posiciona, como Ele assim posicionou Zorobabel. E a gente, vamos começar a entender um pouco quem era Zorobabel. Muitas vezes a gente vê um monte, falando, Zorobabel, glória a Deus, ouvindo essa palavra, então ele vai... Não, vamos entender quem é Zorobabel. Lembra que 10 tribos, eles foram cativos, ou foram aprisionados no cativeiro assírio, e 2 tribos foram para o cativeiro babilônico. Essas 2 tribos que foram para o cativeiro babilônico tiveram uma palavra, que após 70 anos de escravidão, eles voltariam e restaurariam, reconstruiriam Jerusalém. Este Zorobabel foi o primeiro a ser enviado, junto com Josué, sacerdote, para a reconstrução de Jerusalém. Ou seja, eles foram enviados primeiramente para a reconstrução do templo. Lógico, depois a gente ouve falar muito de Neemias, de Esdras, de tudo isso daí, mas o primeiro, aquele que se dispôs, aquele que o Senhor falou, aquele que o Senhor disse, aquele que o Senhor pegou e mostrou que primeiro tinha que ser restaurado o templo, antes de todas as coisas, foi Zorobabel. E ele pegou e ele foi e obedeceu a ordem do Senhor. Ele foi adiante daquilo que o Senhor tinha dito, juntamente com o sacerdote chamado Josué. Então eles foram, e ali a luta foi muito ferrenha. Por que a luta foi muito ferrenha? Porque, pensa numa coisa, agora vamos falar aqui entre nós. Qual é a parte mais difícil para nós, como meros mortais, ter o entendimento de quem é Deus e permitir que o Espírito Santo domine a nossa vida? A nossa carne. Ou seja, vamos pegar aqui a figura de linguagem e colocar para aquele tempo de Zorobabel. A restauração do templo. A restauração da nossa casa espiritual é a mais difícil. A restauração da nossa casa espiritual é a mais dificultosa. Porque a gente pega e faz mais ou menos isso, A gente pega, vai para um monte de culto, faz um monte de campanha, assiste hoje, a facilidade, assiste vídeos que tem pregação de todo tipo, para todo gosto, e você pega, você seleciona todas, até estudos, tudo que você quer fazer. Mas, se não houver um posicionamento, primeiro de limpeza, de retirar o que tem que ser retirado,
como uma construção ela pode ser efetiva, como uma construção pode ser real, porque senão nós vamos começar a criar, como muitos de nós passamos, ilusões em cima de ilusões, traçando na nossa mente que são sonhos, mas nunca chegam. Planejamento, plano e sonho, tudo tem a ver com uma coisa só: propósito. Não adianta. Se nós queremos treinar para uma corrida, não adianta nós queremos ficar fazendo tudo ao contrário do que não treinar. Então, se nós queremos ter uma afinidade, nós vamos precisar fazer o que primeiro? Entender qual é a fisiologia do nosso corpo. Entender a fisiologia do nosso corpo, ter o que? Uma programação de treinos, sempre evoluindo para poder chegar ao extremo, ou seja, a tudo o que o nosso corpo pode dar diante daquela corrida. Agora vamos passar isso para o âmbito espiritual. Se nós não compreendemos tudo o que está acontecendo na nossa vida, como nós vamos lutar contra o inimigo e ainda querer ser vencedores? Como nós vamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, se nós não queremos começar pelo menos com o básico? Na verdade é aquele negócio, né? Não, eu já sou bem estudado, então eu já quero subir lá, e já quero falar de todas as experiências que eu tive, tudo que eu tive, mas espera aí, cadê o básico? Ou seja, começa entendendo quem você é. O atleta começa entendendo quem ele é para poder, crescer e superar a ponto de chegar ao que? Ao extremo do seu corpo e tudo aquilo que ele pode dar sem ter nenhum tipo de lesão. Nós, da mesma maneira, nós temos que buscar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, iniciando com uma base concreta, sabendo que nós somos, entendeu? Porque muitas vezes nós estamos aprisionados a algumas coisas do passado. Entendeu? Porque muitas vezes nós estamos presos a decretos, a palavras. Os testemunhos aqui falaram um pouco disso. Então, muitas vezes nós estamos presos ao quê? A coisas que foram lá de trás, lançaram sobre as nossas vidas e nós acreditamos naquela mentira como se fosse uma verdade. Estamos vivendo em cima disso e achando, não, e aí agora o que eu faço? Não, Deus, eu estou fazendo isso e não estou entendendo nada. Lógico, você continua carregando aquilo que o seu passado disse que você é, disse que você vai viver, disse que você vai se prostrar e você continua aceitando aquilo e não aceitando aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nossa mudança está exatamente isso. Zorobabel não tinha esse entendimento, aí começou a compreender. Peraí, então eu vou ter que fazer dessa maneira? O Senhor, não, Zorobabel, entenda, não é por força e não é por violência, pelo meu Espírito. E quando ele falou isso, o que ele estava falando? Muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito, não é? Muitas vezes nós queremos uma resposta que nós vamos buscar e ali, de repente, aquilo vai dar uma frase de efeito ou vai gerar uma resposta para nós, mas daquilo que nós queremos e não daquilo que vai ser a solução. Porque nós somos muito, mas muito e muito bons em ter respostas que vão satisfazer o nosso ego e não resolver o problema. Não é verdade? É a mesma coisa. Por que é dito para a gente poder fazer pelo menos uma atividade física? Porque todo o estresse do nosso corpo, ele acaba saindo através de uma atividade física. Até a nossa mente, ela começa a ter uma refrigeração diferente e nós começamos a pensar através de uma atividade física. E agora eu vou ter que correr? Não. Só o fato de você andar e você ter um propósito de fazer esta caminhada todos os dias, você já começa a ter a oxigenação da sua mente. Agora imagina você ou eu, nós cheios de problemas todos os dias e a gente não tem este tempo para ter esta oxigenação através da palavra de Deus e através da presença de Deus em nós. Vai chegar uma hora que nós vamos fazer o quê? Como diz o ditado, sai a tampa da cabeça, né? Não é isso? Aqui, igual aquele desenho, faz assim, abre, né? Começa a sair fogo da cabeça. Por que isso acontece? Exatamente porque nós estamos fazendo por nós. Nós estamos fazendo por aquilo que nós aprendemos.
Nós estamos fazendo por aquilo que nós achamos. Nós estamos fazendo por aquilo que nós acreditamos. Nós estamos fazendo por aquilo que um dia disseram para nós. Aleluia. Tinha que falar assim, mais pertinho? Glória a Deus. E muitas vezes é isso. Nós acabamos nos esforçando. Nós acabamos nos esforçando por aquilo que nós achamos e não por aquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer. E acabamos chegando em qual lugar? Na fadiga, na exaustão, na preocupação e muitas vezes no desespero. De não esperar o tempo de Deus e começar a quebrar princípios para poder chegar no lugar aonde nós queremos. E Zorobabel, ele tinha toda esta probabilidade de chegar a isso. Mas chegou uma hora que, olha que sobrenatural, nós estamos falando de Zorobabel, e se você for olhar lá no livro de Esdras e Neemias e ler, ele está lá. Mas nós estamos lendo aqui em Zacarias, não é? Porque o profeta Zacarias foi levantado para poder falar com ele. O profeta Zacarias mostrou e revelou e disse aquilo que era para ser feito. Hoje, o Senhor ele nos dá o Espírito Santo de Deus e nos dá a palavra dele para revelar isso para nós. E ele pode fazer isso para nós? Pode. Ele quer fazer isso com nós? Ele quer. Mas tudo vai depender do nosso posicionamento diante daquilo que nós hoje temos enxergado. Entenda uma coisa, irmãos. Muitos processos que nós estamos passando, nós temos nos colocado. Nós temos nos colocado. Sabe diante do que? Uma palavra. Muitas vezes uma palavra. Uma palavra dita no momento errado pode destruir toda uma construção de anos. É loucura? Não, porque nós estamos numa guerra espiritual. Zorobabel estava numa guerra espiritual. Então ele tinha que ter a palavra certa no momento certo. Ele tinha que saber como poder dirigir, ou seja, ministrar, gerir aquele povo, a ponto do sacerdote que estava ali, Josué, ensinar aquele povo e ele fazer com que a reconstrução do templo acontecesse. Mas a opressão, e aí que entra a outra parte, a opressão dos inimigos que já tinham tomado aquele lugar, Jerusalém, as pessoas que estavam em volta, porque os muros estavam destruídos, o templo estava destruído, toda a cidade estava destruída, era muito grande. É da mesma maneira hoje nós. Hoje nós temos ainda que ter o entendimento destes dois níveis de guerra que nós estamos passando. Primeiro, a palavra que é liberada das pessoas que estão em volta contra nós, que não querem ver o nosso sucesso, e também tudo aquilo que o inimigo tem jogado contra as nossas vidas, para nós não enxergarmos quem é Deus nela. Porque se nós enxergarmos quem é o Senhor, e se nós compreendermos que a nossa luta não é com nenhum deles, e assumirmos que nós somos o Senhor, sabe o que vai acontecer? Todas as cadeias vão ser quebradas, todos os grilhões vão ser destruídos, e toda a opressão maligna tem que bater em retirada em nome de Jesus. Porque isso é o que? É aquilo que está na minha mão e aquilo que está na sua mão. A autoridade. A autoridade no nome de Jesus. E porque muitas vezes a gente fica até quase que dislexo diante das coisas que estão acontecendo? Porque na verdade o ambiente ele nos toma. Dependendo se é um ambiente agradável, os nossos olhos vão querer permanecer mais naquele lugar, não é verdade? Imagina, está um dia caloroso, assim, calor intenso, e de repente te proporciona um lugar onde vai ter ali, vamos colocar assim, vai ter ali assim, uma bebidinha para você estar ali, vai ter uma cama para você ficar, e aquele ambiente com aquela temperatura bem harmoniosa, onde você vai falar assim, não quero nunca mais sair daqui, não é? Por quê? Lá fora está quente. E isso gera o quê? Comodismo. Isso faz nós faz nós cedermos à tentação do ambiente. Mas o que diz na palavra? Na palavra ela é muito clara quando ela assume que assim, o nosso descanso não é nessa terra. O nosso descanso não é aqui.
e nós temos que assumir quem nós somos, porque nós estamos revestidos com a armadura de Deus, e essa armadura de Deus também nos dá o direito de termos as armas da nossa milícia, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de sofismas. Ou seja, destruição de histórias que querem colocar na nossa mente e de histórias que querem criar para poder dizer que aquele negócio é bom, que aquilo vai funcionar. Mas só funciona se realmente nós estivermos diante daquilo que o Senhor nos propôs. Porque senão vai nos desviar do caminho que nos foi proposto. E diante desta verdade, olha que sobrenatural. Quando ele disse que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, ele está falando o quê? Quando nós compreendemos a dimensão deste sobrenatural e começarmos a olhar com os nossos olhos espirituais cada situação conforme Deus vê, nós vamos deixar de falar. Olha que tremendo. Como assim? Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos buscar com toda a fé e vamos ver resultado. E muitas vezes a nossa oração vai ser não vai sair nenhuma palavra da nossa boca, porque a gente vai estar orando em pensamento daquilo que o Senhor está ministrando, porque muitas vezes nem a palavra vai poder sair da nossa boca diante daquilo que nós estamos passando. Eu passei isso dentro da minha casa. Eu passei isso quando me converti, porque eu era proibido de todas as coisas. Já contei isso para os irmãos, e o Senhor me ensinou a fazer isso. Diante de uma guerra espiritual, você tem que assumir quem você é. E você tem que assumir aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não aceitar aquilo que o inimigo está propondo na vida das pessoas que estão do seu lado, ou muito menos naquilo que está na sua casa. Não aceitar aquilo que as pessoas estão decretando sobre a sua vida. Porque ou você crê em Deus, ou você crê em Deus. Não existe meio termo e não existe outra coisa. Ou você crê, ou você crê. Ou você assume quem realmente você é, ou se não, você sempre vai viver dessa maneira. Uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Uma hora tá bom e uma hora tá ruim. Mas o que o Senhor Ele quer? Ele quer que você viva de glória em glória, de vitória em vitória. Porque Ele não está interessado em ver o inimigo levantando uma bandeirinha falando assim, venci hoje. Ele está olhando e falando assim, o inimigo tentou, mas mais uma vez você venceu, porque você usou a autoridade do meu nome para vencer. E assim é todo dia, irmãos. É todo dia. É todo dia. Todo santo dia tem que ser assim. Principalmente quem trabalha com comércio, quem trabalha com vendas, quem trabalha nessa área assim, qual é a primeira palavra que você ouve quando você está assim? O não você já tem. Ou seja, então procure, busque estratégias para o sim. E dessa mesma maneira, busque estratégias em Deus para que Ele crie um espírito fortalecido nele, e toda palavra que vier contra você, você vai fazer assim, Senhor, eu não preciso disso. Sabe por quê? Você vai antecipar qualquer palavra e vai tirar lá, o escudo da fé está aqui, não vai vir, a espada está aqui, você só vai fazendo assim, Então, por quê? Nada vai me atingir. Mas e a retaguarda? Então, quando eles estão te atacando, o Senhor já coloca anjos na sua retaguarda para que você não sofra nenhum tipo de dano. Mas nós temos que olhar, assim como o Senhor orientou e assim como Ele disse, nós não podemos ficar desapercebidos daquilo que o Senhor tem feito. Ou seja, das coisas pequenas. Muitas vezes nós queremos até julgar a Deus, diante da situação que nós estamos vivendo, não é? Ou até mesmo diante das coisas que nós estamos passando. Por que eu? Quantas vezes, irmãos? E eu vou falar para vocês, quantas vezes eu fiquei questionando a Deus por isso. Senhor, eu trabalhava numa empresa boa, ganhava um salário bom, não tinha problema nenhum. E de repente, por que eu tive que passar por uma cirurgia na coluna? Por que eu tive que ficar 1 ano de cama? Por que eu tive que ficar todos esses anos afastados do INSS? Por que eu tive que tomar tanto medicamento? Por que eu tive que parar? Ele falou assim, porque se eu não faço isso, você vai morrer. Você iria morrer. Mas não morte física. Morte espiritual. Quietinho, Aleluia. Perguntei, tinha que ouvir a resposta,
Aleluia. Eu falei, amém, mas e agora? Ele falou assim, agora eu consigo fazer aquilo que eu tenho, porque agora você está me ouvindo. Mas Senhor, minha indagação tá? Neste tempo, estudei, me formei, busquei, fui para vários lugares, ministramos sobre a vida de vários pastores, várias igrejas, e o Senhor fala isso agora? Ele falou, então, porque se daqui para frente eu não fizesse, daqui para frente você se perderia. Então, irmãos, a cada dia o Senhor quer tratar e quer nos moldar de uma forma diferente. O Senhor, Ele não está preocupado com o que você vai passar. Ele está preocupado em te dar tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Porque se nós estamos passando pelo que estamos passando, é porque o Senhor sabe que nós somos fortes o suficiente para superar tudo isso. Então não se preocupe pelo que você está passando. Entenda o depois. Entenda aquilo que o Senhor quer, entenda aonde Ele quer te levar. E o porquê que Ele quer te levar neste lugar. Porque, entenda, eu vou falar de novo essa frase, eu acho que tem repetido em todas as ministrações. O lugar que você está e as pessoas que você conhece, só você pode estar naquele lugar e por isso que Deus quer te usar naquele lugar. Então, perceba os detalhes. Deus não te colocou no meio daquelas pessoas simplesmente porque é que eu sou melhor nisso, ou eu sou melhor naquilo, ou eu tenho amizade disso, ou eu tenho amizade daquilo. Não! Deus fez você passar por tudo isso, chegar aonde você chegou, estar aonde você está, simplesmente para Ele poder dizer, agora eu preciso te preparar da maneira que eu tenho, para que a restauração seja tão completa e tão plena, a ponto de você ir lá e restaurar a minha glória nos lugares aonde eu estou te enviando. Zorobabel fez isso, ele buscou, ele orou e ele entendeu aquilo que o Senhor ele tinha para a vida dele, e ele foi. E ele conseguiu chegar à restauração total deste templo. Foi difícil? Lógico que foi. Foi complicado? Lógico que foi. Mas ele tinha o que a favor dele? Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo de Deus, ele está nos ensinando alguns passos, está nos ensinando alguns procedimentos, está nos ensinando algumas palavras, está nos ensinando alguns pensamentos. E diante disso ele está nos mostrando, pode perceber, conforme a pregação estava se desenrolando, você estava vendo algumas cenas. Isso que é tremendo, né? O Espírito Santo de Deus, ele fala e ele aponta o negócio, né? Você fala assim, tá vendo? Eu falei pro você, ó, é isso aí, ó. E ele vai mostrando para você assim, ó, cenas de algumas coisas que aconteceram que você não, mas como assim? Então, e agora ele quer te tirar dessa situação. E ele quer te colocar no lugar que Deus tem preparado para você. Ele quer fazer com que a presença dele seja sobre a sua vida. Mas não da maneira que nós entendemos ou que durante todos estes anos fizeram-nos entender. Mas de uma maneira única, de uma maneira íntima, de uma maneira particular. O Senhor quer que você entenda quem você é, do modo que você compreende e consegue ouvi-lo. Não é por aquilo que as pessoas estão falando, mas por aquilo que você é hoje. E não é do modo que muitas pessoas querem que você seja, mas do modo que Ele tem preparado para você. Você pode perceber, quando a gente está falando dessa parte de intimidade, olha o que está acontecendo aqui na igreja. Vocês estão entendendo? Por quê? Por causa disso. Porque assim, quando o Espírito Santo de Deus ele quer falar algo em particular, é isso que o inimigo ele tenta. Ele tenta para que a nossa mente se distraia e a gente comece a gerar um sentimento que muitas vezes tem nos aprisionado. E aonde a gente pega, pode perceber, quando desperta isso, nosso corpo faz o quê? Faz como, né? A gente está aqui assim, ó. Faz assim, ó. Ficou surdo, não é?
É o que acontece. É o que acontece, porque nós estamos num nível de guerra espiritual. Nós estamos num nível de guerra aonde a vitória já é certa, aonde a vitória já é nossa. Mas nós temos que assumir isso hoje. Nós temos que assumir que tudo que o Senhor colocou nas tuas mãos faz parte dele. Mas tudo aquilo que Ele quer que você faça, muitas vezes nós não estamos entendendo. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando tanto o ambiente que estamos esquecendo de olhar detalhes. Como o inimigo muitas vezes se infiltra em detalhes, Deus quer trabalhar com detalhes na nossa vida hoje. Ele quer que a gente analise esses detalhes e olhe, peraí, o que tem te tirado a atenção? O que tem te tirado o foco? Por que você acha que você perdeu aquilo ou por que você acha que você está ali? Perceba os detalhes. Perceba por que de repente veio aquele pensamento. Ou porque muitas vezes não veio aquele ímpeto de fazer. Ou de realizar. Ou de se prostrar. Ou muitas vezes a gente tem a certeza que aquele horário a gente vai orar e de repente a gente está ali, eu vou e esqueci. Então o que é isso? Guerra espiritual. Contra quem? Carne. Isso aqui, ó. Carne. Porque muitas vezes é mais fácil, a gente dar a legalidade para aquilo que os nossos olhos são atraídos do que para aquilo que Deus ele tem para nós, ou para a nossa vida. Por isso que o levante era muito grande para Zorobabel restaurar o templo. Depois nós vemos, lógico, depois vem Neemias, depois vem Esdras, e eles já pegaram o templo restaurado, depois eles fazem a reconstrução dos muros, mas o templo é necessário para que haja uma consagração e uma oferta legítima diante de Deus. Como nós falamos aqui na nossa adoração, uma oferta legítima de adoração. Esta oferta legítima, o Senhor quer que a gente comece a compreender e a entender neste nível que o Espírito Santo de Deus está colocando para nós. Porque é através disso que Ele vai nos mover. É através disso que Ele vai fazer nós caminharmos diante deste propósito. Nós temos sonhos, mas estes sonhos não podem ser ilusões a ponto de nos frustrar de não chegar. Porque sonhos, o Senhor Ele sonhou para nós. E estes sonhos de Deus, eles sempre são planejados diante da vontade de Deus para chegar naquilo que Ele nos prometeu. Então, através destes sonhos de Deus, Zorobabel teve. Através da visão, Zacarias mostrou para Zorobabel qual era o posicionamento dele. E através deste posicionamento, o Senhor falou: Zorobabel, esse aí é o sonho de Deus para a sua vida. Vai lá, reconstrua, mas tenha a habilidade de compreender tudo o que eu tenho para você. E também é o seguinte, ainda que se levantem pessoas, saiba de uma coisa: da mesma maneira que eles se levantaram, todos vão cair, para que todos vejam que eu sou Deus na sua vida e continuo sendo Deus até o último momento da sua vida. O Senhor Ele quer que nós tenhamos este entendimento. É por Ele, é nele, é através dele. Quando nós mergulharmos neste sobrenatural, ou seja, permitirmos o Espírito Santo de Deus tomar conta. Porque eu vou contar uma história para os irmãos e já estou encerrando. Faço assim. Estava dentro do ônibus, acho que foi ontem, indo embora à noite, e duas senhoras, hoje cedo, duas senhoras conversando, batendo papo, não sei o que lá, tá legal, ótimo. Então, é que a gente, eu estava lá no culto, não sei o que lá, daí outra, eu também estava no culto. Eu falei, aleluia, né? Glória a Deus. Daí ela, é que hoje eu levantei muito cedo, acho que eu levantei, não sei se era, acho que eu levantei 10 horas, Peraí, ficou interessante essa conversa. Cedo 10 horas, tá? Beleza, vamos entender. Tá bom. Não, sabe o que é que eu e minha filha e minha sobrinha estamos assistindo uma série. E muita gente fica até umas 3, 4 horas da manhã.
Fala, Jesus, estou ouvindo, vai, fala. Estou aqui, né? Aleluia. Ela falou, então, eu também, não sei o que lá, e tal. E eu assim, na minha cabeça, o Espírito Santo de Deus falou assim, então, elas estão indo fazer o que na minha casa? Opa. Se o foco delas não sou eu, se o foco delas não é a minha palavra, se o foco delas não é aquilo que eu disse, mas elas sabem contar toda a história daquela série, o que eles estão fazendo na minha casa? Senhor, ele falou, então, é isso que está acontecendo. O templo está destruído. O templo está destruído. Tem muitas coisas alimentando o templo, mais do que a presença, mais do que a glória, mais do que o Espírito Santo de Deus. E eu falei, Senhor, e aí o que a gente faz? Ele falou assim, não faz, só ora. Eu falei, aleluia. E é isso. Quer combater? Combata. Mas mude hábitos. Mude hábitos. Lembra como nós iniciamos a pregação com a palavra? Se um atleta não entender a fisiologia do corpo dele e começar a progredir até chegar ao estágio final e ao extremo de toda a potencialidade do seu corpo, como ele vai entender ao limite que ele pode chegar? Da mesma maneira nós. Se nós não nos entregarmos, não nos prostrarmos e não nos dermos 100% para o Senhor, como nós vamos querer viver, como nós vamos querer mergulhar, como nós vamos querer a cada dia ver e contemplar milagres, sinais e maravilhas. A nossa preparação está na nossa disposição em fazer. Se nós fizermos, ouvirmos a voz do Senhor e deixarmos o Espírito Santo tomar o controle, tudo, mas tudo vai ser diferente e Ele vai potencializar este poder que já está em nós através do Espírito Santo para revelar a glória dEle aonde nós estivermos. Vamos nos colocar em pé? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não deixe o ambiente te mudar. Não deixe as situações te tirarem o foco. Não deixe as coisas serem maior que o Deus que criou essas coisas. Não deixe com que simplesmente um Deus seja maior do que Cristo. E quando eu digo um Deus, estou falando altares que são colocados na nossa vida onde nós damos mais prioridade do que propriamente a Jesus e ao Espírito Santo. Quando nós trocamos Jesus por emprego, nós estamos trocando o nosso altar de adoração. Quando nós trocamos Jesus por até mesmo, vamos até colocar o que eu vi ontem, né? Por um jogo de futebol, nós estamos trocando. Quando nós trocamos simplesmente por algo que nós achamos muito maiores, nós estamos trocando o nosso altar. Entenda, eu não estou dizendo aqui, não é para assistir um jogo de futebol, não é para jogar bola, não é nada disso. É quando há troca. Quando aquilo se torna mais prioridade do que Deus na nossa vida. E pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser uma situação, pode ser qualquer coisa. Aquilo que nós damos mais prioridade do que Deus, nós estamos falando que não serve para nós. O que serve é aquela prioridade. Então, que hoje, através dessa percepção, este templo seja cheio pelo Espírito Santo de Deus. E essa percepção seja a ponto, hoje tem jogo tal, eu vou assistir, ótimo. Este jogo não vai influenciar mais a sua vida. É aquela atitude que eu tenho que fazer, ou aquilo ali que eu tenho que assistir, então, aquilo não vai mais influenciar a sua vida. Porque ainda que você assista, ainda que você veja, ainda que você esteja, aquilo não vai ser maior do que o seu Deus. Não vai ser maior que Jesus na sua vida.
Então, quando nós entendemos isso, nós continuamos fazendo todas as coisas. Não esqueça, irmãos, Jesus me resgatou. E os meus amigos me convidaram para ir num acampamento, e no acampamento tinha futebol. Porque se não tivesse futebol, eu não teria ido lá. E eles sabem muito bem. E eles sabiam muito bem. E Jesus, eu tive um encontro com Jesus por causa disso. Então o Senhor, Ele nos trata e nos molda no lugar onde nós estamos. Ele não vai falar em outro lugar, não adianta. Sabe por quê? Porque Ele sabe do modo que Ele vai nos pegar e do modo que Ele vai nos tratar. E por isso que Ele falou, tem que ser desse jeito, porque senão o templo, ele não é restaurado da maneira que eu quero. Então cada um tem o seu detalhe, cada um tem a sua perspectiva, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu lugar. E o Senhor te trouxe nesta noite para isso, para que você comece a mergulhar nesse sobrenatural que Ele tem. Comece a enxergar aquilo que você é e o que você realmente pode fazer. Porque você muitas vezes acha que está fazendo tudo parado, mas Deus está falando, olha, tem muita coisa que eu tenho que te fazer, e muita coisa que eu tenho ainda que usar através da sua vida. E muita gente olha, eu sou muito novo, eu sou muito velho, mas eu estou muito ocupado. Então, não tem isso, porque Deus Ele vai te usar no lugar onde você estiver e do modo que você estiver. E uma coisa que eu aprendi, Deus não chama desocupado. Deus não chama desocupado. Deus chama pessoas ocupadas. Deus chama pessoas que sabem o que realmente querem e caminham em cima daquele propósito. E assim como o Senhor usou a vida de Zacarias, o profeta, essa seja a palavra para as nossas vidas, não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, nós possamos dar passos tão firmes e começar a dar passos firmes, principalmente no começo deste mês, e começar a ver a glória dele manifesta em tudo o que fizermos. Você acha que é pouco? Eu não sei por que você pensou isso? Mas se Deus te colocar agora aonde você enxergou, você se perde. Por isso que Ele está te preparando para você chegar lá. Ele está te preparando. Ele está falando, entenda tudo. Aonde que você tem que chegar e como você tem que chegar. Ele te prepara. Ele nos prepara para a hora que nós estivermos lá, não sairmos mais daquele lugar e continuarmos só a crescer na presença dEle. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nesta noite, Senhor querido, nós queremos Te agradecer. Ser gratos a Ti, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor, Pai, fez e para aquilo que o Senhor continuará fazendo em nossas vidas. Sabemos que tudo está diante do Seu controle e na Sua direção. Nada foge diante dos Teus olhos. Até mesmo aquele lugar mais escuro em trevas, o Senhor, Pai, com a Sua luz, sabe o que precisa ser ajustado e o que precisa ser, Senhor, eliminado e aquilo que precisa ser reconstruído. Então, Pai, como servos Teus, nós temos a convicção daquilo que o Senhor está fazendo e do modo que o Senhor está fazendo. Então, ensina-nos. E damos agora a liberdade e a legalidade para que o Espírito Santo de Deus assuma a condição da carne, assuma, Senhor, a direção e assuma aquilo, Pai, que nós éramos para aquilo que realmente nós somos. Assuma o controle da nossa mente, pois o Senhor está levando a nossa mente cativa ao conhecimento de Cristo. Assuma a direção das nossas palavras, olhares e todos os nossos sentidos. Aperfeiçoa-os em Ti, para que o Seu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado em todos os lugares aonde estivermos. Que seja, Senhor, conforme o Seu querer, não por força, nem por violência, mas pelo Seu Espírito. Que a hora que nós abrimos a nossa boca em oração, nós possamos ver a resposta. E nós vamos ter esta resposta em nome de Jesus. Que o Senhor nos ensine, Pai, a usar os dons que o Senhor nos deu, mas ensine a usar a autoridade e a ousadia em oração.
Que o Senhor prove cada coração aqui agora e dê as experiências que cada um necessita. Que tudo aquilo que sair da boca de cada um dos teus filhos, Pai, que venha à existência em nome de Jesus. Que eles vejam, Pai, o fruto da fé. Que eles vejam o fruto, Senhor querido, de todo, Pai, o trabalho deles e de toda, Pai, esta dependência, esta entrega, Senhor, para que o Espírito Santo de Deus revele, Senhor, tudo o que Ele tem. Que eles vejam este fruto e que eles desfrutem daquilo que o Senhor tem preparado para eles neste tempo, porque este é o tempo, Senhor. Este é o tempo de uma palavra profética. Este é o tempo de cura. Este é o tempo de transformação. Este é o tempo de realização. Este é o tempo de conquista. Este é o tempo de expansão. Este é o tempo, Senhor, de nós, Pai, contemplarmos todo o Seu poder e sermos testemunhas vivas daquilo que o Senhor faz, Pai. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que as palmas louvam o Senhor.